Pronto. Olá, boa tarde. Essa é a nossa segunda aula de filosofia, né? Espero que vocês estejam bem. A gente conversou um pouco sobre o que é filosofia na última aula, né? E aconteceu o seguinte: essa segunda semana, só vocês vão ter aula de filosofia, né? Porque amanhã e à noite elas iam aula, né? Supostamente na quarta-feira, que foi feriado. Então, o que a gente vai fazer hoje? Não consegui amarrar, por causa do tempo, algumas coisas que eu queria comentar ainda sobre a aula 1 na semana passada. Então, eu vou finalizar algumas ideias, começar outras, e a ideia é que as turmas da manhã e da noite fiquem o menos atrasadas possíveis. Aí eu vou precisar que vocês me lembrem um pouco as coisas que a gente falou e as coisas que a gente não falou. Tem algumas coisas que eu tenho certeza que eu não consegui falar, não deu tempo de falar. Estão vendo a minha tela? Tudo certo? Beleza. Então, vamos retomar algumas ideias. Algumas ideias importantes aqui. Eu falei sobre a questão da utilidade da filosofia, eu falei se a filosofia serve, né, para alguma coisa, o que vocês acham que a filosofia significa, o senso comum, né, do que é filosofia. A gente falou também um pouquinho do problema dessa definição, que é mais genérica, mais ampla. E, gente, eu adotei um filhote de cachorro e ele fica chorando aqui porque ele quer atenção. Então, desculpa. A gente falou um pouco sobre o problema, né, dessa definição. Ela é mais genérica, mais ampla, né, que não permite que a gente diferencie entre filosofia e religião, filosofia e ciência. Esse é o PDF, deixa eu abrir o slide aqui, tá na pasta de vocês. Eu também coloquei PDF aqui, eu tenho acho que tá aqui. O cheio. Acho que no modo apresentação é melhor, né? O PDF é mais útil para vocês, caso vocês precisem abrir no celular, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Pronto. Então, a gente falou um pouco sobre a definição, né? Filosofia. De onde veio a palavra, quais são os sentidos comuns de filosofia, o que ela significa, e essas questões. O que a gente não falou, né, que eu me lembro, a gente não falou dos períodos históricos, a gente falou disso, falamos disso, a gente falou do Deleuze também, sobre filosofia como criação de conceito, o significado da palavra filosofia a gente falou também. E aí, acho que eu passei muito rapidamente por esse ponto, que é a origem da filosofia, né? A gente estuda bastante de onde veio a filosofia. E aí existe, dentro da tradição ocidental, que é a recorrente, né? Tanto nos vestibulares, nas escolas,
tanto dentro das faculdades de filosofia mesmo, a visão recorrente é que a filosofia tem origem na Grécia. Por que isso acontece? Porque a nossa tradição de estudo de filosofia, ela é uma tradição europeia, né? E a Europa, a gente tem um textinho que eu vou disponibilizar para vocês do Henrique Dussel, que é um filósofo latino-americano, ele fala sobre o conceito de eurocentrismo. O que é eurocentrismo? Eurocentrismo é a ideia de que a Europa possui uma hegemonia e que ela é legítima, né? E aí, o que isso ocorreu? Porque a Europa, ela fez, como vocês sabem, com a colonização e o neocolonialismo, a Europa, ela dominou outros povos, e esse domínio não foi um domínio só territorial, não foi um domínio só governamental, foi um domínio também de uma narrativa, foi um domínio de um domínio cultural também. Isso é o caso da tradição brasileira, porque a gente estuda a filosofia, a corrente da filosofia europeia. Porque fomos colonizados por Portugal, um país europeu. A questão, a Grécia, ela não está conectada diretamente à Europa. Tá? Existiu um gap, aí existiu um espaço, porque os textos de filosofia gregos, né, eles só se tornaram, só foram apropriados como europeus através dos árabes, que trouxeram as traduções de Aristóteles, de Platão, para a Europa. Então, a Europa ela se apropria desse passado, não só em relação à história da filosofia, mas ela se apropria desse passado greco-romano, e não é dela, porque os povos que habitavam a Europa, eles não estavam conectados diretamente com a Grécia Antiga e com o Império Romano. Inclusive, os povos europeus, né, na Europa, hoje a Europa Ocidental, eles eram tidos pelos gregos, nessa época, né, que surgimento da filosofia grega, como bárbaros. Mas por que que a Europa reivindica para si esse passado greco-romano como parte da sua história? Para manter um discurso hegemônico em relação à história. Porque a partir do momento que a Europa vai colocar a sua história como história central, como história geral, ela vai anexar esse passado greco-romano a si, por uma questão geográfica, mas culturalmente era completamente diferente. Tudo bem? Aí a gente tem uma maneira, né, da Europa se manter no centro da discussão o tempo todo. Então, quando a gente pensa em história geral, a gente pensa Grécia Antiga, Império Romano, depois a Idade Média, depois a Modernidade. E aí a Europa ela vai se constituir como central novamente no final da Idade Média com as grandes navegações, ok? Na verdade, pela primeira vez ela vai se colocar como central, né? Mas por que a gente fala Idade Média? Porque a Idade Média foi um período que a Europa não foi o centro, a Europa não foi o cerne, né, do que estava acontecendo no mundo. Enquanto a Europa estava na chamada Idade das Trevas, né, e a gente vou comentar mais para frente que na nossa aula sobre medieval, que essa narrativa não é adequada. Mas
enquanto a Europa estava nesse processo, né, de interno muito religioso, com uma estrutura social muito específica, o resto do mundo estava articulando outras coisas, outras ideias. E conectado de uma forma a Ásia, a África, né? Estavam conectadas de alguma maneira. E aqui, nas Américas, a gente tinha os povos originários. Então, cada parte do globo estava vivendo sua história específica. E a Europa, ela não estava situada no centro nesse momento. Isso que a gente chama de Idade Média. Mas isso acontece porque a gente considera que a Europa, quando eu falo a gente considera, não somos nós exatamente, a academia que é eurocêntrica, né? Considera a Europa como o centro do debate. Então, eu queria comentar com vocês, por falar que a filosofia tem uma origem grega, a gente cai num certo racismo epistêmico. O que é racismo epistêmico? Bom, racismo epistêmico, episteme significa conhecimento, né? Epistemologia é a teoria do conhecimento. E quando a gente fala de racismo epistêmico, significa você as tradições de um povo, as tradições culturais, as tradições filosóficas, no caso, né, de um povo e subjugar ela, né, colocar ela a escanteio, favorecendo um outro tipo de constituição de mundo. O caso, por exemplo, das filosofias asiáticas, das filosofias africanas, das filosofias ameríndias, que foram deixadas de lado por uma ideia de origem grega da filosofia, como se só na Grécia houvesse filosofia, como se só na Grécia se produzisse filosofia, né, naquela época. Isso não é verdade, porque em outros lugares do mundo as pessoas produziam pensamento filosófico. Qual é a questão? Essa não é a tradição que a gente estuda no Ocidente. As filosofias asiáticas, africanas, ameríndias, elas não chegaram até nós, ok? Temos essa questão. Vou dar uma olhadinha no chat, para ver se tem alguma questão. Não temos questões no chat. Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Pensamento? Não? Tranquilo? Assim, temos uma questão aqui no chat. Tudo lindo até agora. Ótimo. Então, assim, a gente vai ver a filosofia nessa linha do tempo aqui, ó. A linha do tempo os principais períodos da tradição europeia. Isso é o que a gente estuda para o vestibular, isso é o que a gente estuda nas faculdades de filosofia, mas eu queria que vocês tivessem em mente que outros povos, tanto no passado quanto hoje em dia, produzem filosofia. Tem uns links de textos de filosofia africana que eu quero disponibilizar para vocês. E é bem legal, é bem interessante. A gente tem vários autores latino-americanos, né, também, de contemporâneos de filosofia. E hoje em dia é mais fácil, né, acessar essas filosofias produzidas em outros lugares do planeta. Infelizmente, quando a gente fala de filosofia antiga, o acesso, né, a essas produções é mais debilitado.
Mas a gente faz o que a gente pode para tentar sair o máximo da caixinha de filosofia europeia, né? Então, eu queria, antes de passar para os períodos da tradição europeia, eu queria comentar com vocês aqui a questão da dúvida e da admiração como origem da filosofia. Qual é essa perspectiva, né, de origem da filosofia? É a perspectiva de que o ser humano, existindo nessa condição, né, de ser racional, de ser vivo, que tem consciência da própria morte, de ser cultural, ele olha para a sua constituição, para o seu entorno, ele olha para o mundo, para a realidade, e isso causa uma profunda dúvida, uma profunda admiração que está na raiz da origem da filosofia, ok? Essa dúvida, essa admiração como algo que nos move a pensar e a construir uma certa definição de mundo, tudo bem? E aí eu queria comentar isso com vocês, que também é uma forma, né, da filosofia surgir. Ela se estabelece como uma necessidade humana. Por isso que vários povos, não só, né, na Grécia, mas desde que nós somos humanos, e em todos os lugares do planeta, as pessoas olham com dúvida e admiração a realidade e fazem filosofia, ok? Vamos para os períodos. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos para os períodos da tradição europeia. Mais ou menos a linha do tempo que a gente vai seguir aqui até o final do curso, no final do ano, quando vocês forem prestar vestibular, né? A gente vai trabalhar, então, o ano inteiro nessa linha do tempo. Eu vou trazer para vocês materiais, textos, como eu mencionei, de filosofias não hegemônicas, né? Filosofias que não são o centro, né, do debate. Mas, como essa é a tradição que se estuda no Brasil, a tradição europeia, e a maior parte dos temas caem no vestibular, a gente vai usar essa linha do tempo. Porém, vamos sempre que possível usar autores de outros lugares do planeta para complementar o debate, né? Para acrescentar, porque a filosofia ela faz a gente pensar e às vezes mesmo uma filosofia de outro lugar do planeta dialoga essas questões que a gente vai ver ao longo do curso. Então, tudo bem até agora? Tranquilo? Temos a filosofia antiga, então, quando a gente fala em filosofia antiga, é filosofia antes da Idade Média, esse passado greco-romano, né? Vai do século 6 antes de Cristo até o século 6 depois de Cristo. Então, vai do século... Travou para vocês, gente? Travou aqui? Não? Porque minha conexão de internet está Tá instável. travando. Travou, né? Melhorou agora, gente? Opa! Tá travando um pouco ainda. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se a minha internet tá ok. Acho que tá ok. Agora, tá melhor? Tá melhorando, eu acho. Em Deus. A minha internet está oscilando um pouco. Se travar de novo, vocês falam, tá, gente? Bem? Ok.
Então, a filosofia antiga, ela vai do século 6 antes de Cristo até o século Ih, 6. pronto, tá travando. Não dá pra ouvir nada. Oi, meu Jesus Eu Cristo. já achei que era a minha internet. Já falei, meu Deus. Ai, meu pai. O que será que está acontecendo com a minha internet hoje? Acho que agora voltou, hein? Voltou? Opa. Deixa eu trocar de... Pronto, agora tá bem melhor. Melhor? Beleza. Se travar de novo, vocês avisam, tá? Tá bom. Do século 6 antes de Cristo até o século 6 depois de Cristo. Então, é um longo período. Por isso que a gente vai ter umas 2 aulas sobre filosofia antiga para fixar algumas coisas, mas a gente vai ver melhor. A gente vai falar um pouquinho ainda hoje dos períodos dentro da filosofia antiga para a gente se situar. Aí a filosofia antiga acaba com o começo da Idade Média, é lá para o século 6 depois de Cristo, né? De 4 a 5, 6 depois de Cristo, a gente tem a transição, né, da filosofia antiga para a filosofia medieval. E aí a filosofia medieval mesmo, né, vai do século 8 depois de Cristo, né, obviamente, até o século 15, quando se dá as grandes navegações e acaba a Idade Média. Entre esse período da filosofia antiga e a filosofia medieval, a gente tem o que a gente chama de antiguidade tardia, tá? O que é antiguidade tardia? É um período que fica entre como o nome já diz, né? É o final da antiguidade, quando a gente tem quase uma medievalidade se instaurando. Então, a gente tem um crescimento, nesse período, a gente tem um crescimento absurdo do cristianismo, o cristianismo nessa região, né, da Europa, se tornando a religião hegemônica, e isso vai configurar as bases da Idade Média. Vai até o século XIV. A gente tem um milênio, né, aí de medievalidade. Tudo bem? Tá aqui tranquilo, gente? O Santo Agostinho, que a gente vai ver na nossa aula sobre medieval, é um filósofo da antiguidade tardia, mas ele está situado na tradição filosófica, na filosofia medieval. Então a gente vai ver essa transição. Depois a gente vai ver a filosofia do Renascimento. Para entender a filosofia da Renascença, né? A filosofia do Renascimento, a gente tem que entender o período histórico que foi o Renascimento. E aí eu vou estabelecer um diálogo com... É o Willa, que é o professor de história de vocês, né? A gente vai estabelecer um diálogo, ainda vou conversar com ele como a gente vai fazer isso, porque a gente vai precisar de algumas informações históricas para situar a filosofia desse período. Porque renascimento... Vou adiantar, né, para vocês. Por que Renascimento? Porque no final da Idade Média, quando essas bases teológicas da sociedade começam a mudar, a gente tem um renascimento justamente da cultura greco-romana. É aí que a Europa toma para si a reivindicação desse passado da Grécia Antiga. Era uma coisa completamente separada dela própria, mas que ela acaba reivindicando, né? E aí a gente tem o que a gente chama de renascimento da antiguidade clássica.
Durante a filosofia medieval, os textos do Platão, de Aristóteles, principalmente, eles foram preservados, chegaram na Europa através dos árabes, né? Os árabes trouxeram esses textos para a Europa e esses textos foram preservados dentro da Europa medieval através dos monges copistas, ou seja, a gente entende por academia, não existia ciência, né? Do jeito que a gente conhece hoje. A ciência, ela começa, como a gente vai ver melhor, ela vai surgir com uma consequência do Renascimento e da modernidade, né? A ciência moderna. Mas o conhecimento humano, o conhecimento catedrático, né, que a gente chama acadêmico, ele estava situado dentro dos monastérios, né, dentro das instituições religiosas. E tinham monges, isso a gente está falando de um período anterior à intensa, né, anterior a essa capacidade de produzir em larga escala, livros, por exemplo. Então, os livros eles tinham necessariamente que ser escritos à mão. Quem copiava esses livros à mão eram os monges copistas. E foi nesse métier que os textos da filosofia antiga foram preservados dentro da Europa. Tudo bem? Chegou a travar alguma vez, gente, ou não? Desde a última vez? Não, Pro, tá tudo bem. Graças a Deus. Então, vamos seguir o baile. O Renascimento, o período histórico do Renascimento, é um período curto, né? O que a gente. É o 14, o 15 e o 16 são curtos comparado ao tamanho da Idade Média, né? Durou um milênio. Então, a gente tem dentro do Renascimento, a gente tem o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, que é a Alta Renascença, né? Então, os anos de 1300 e pouco, 1400 e pouco, 1500 e pouco. A Europa, nesse período, ela passou por profundas mudanças, ok? Profundas mudanças. E isso culminou na Reforma Protestante, na imprensa, na ciência moderna, no Estado burguês, na colonização de outros povos, no surgimento do capitalismo e uma lista enorme de coisas que vão configurar a Idade Moderna. Okay? A Idade Moderna, a gente está falando de 1600, 1700, 1800, ok? Outros 3 séculos de Idade Moderna. E a filosofia moderna, que vai, né, do século, portanto, do século 17 até o século 19. Tudo bem? 18 e 19, né? Porque no 19 a gente já está falando de filosofia contemporânea. Não, essas marcações históricas, elas não têm um crivo, né? Tipo, a partir desse momento. Mas é um processo, é como uma mudança de cor, né? Ela vai, um espectro de cor que vai se transformando. Então, aproximadamente 1600, né, século 17, até 1800, século 19. E aí, no século 19, final do século 19, a gente já tem o que a gente chama de filosofia contemporânea. É a filosofia que a gente ainda está em vigor hoje, no século 21. E é uma filosofia que tem as suas próprias características, que tem uma mistura de várias tradições, né? Tem uma variedade de temas, de problemas. Particularmente, é
o que me interessa mais na filosofia, né? Eu sou uma amante de filosofia contemporânea, porque eu acho que é legal a filosofia do nosso tempo, que nos ajuda a pensar as nossas questões. Eu gosto da maneira como a gente pode dialogar nessa modernidade, né, com outras filosofias de outros lugares do mundo, inclusive produzidas no nosso próprio país. Mas assim, tem a sua importância histórica, a sua relevância histórica, filosófica, né, mas atrelada a um tempo histórico. A filosofia, o pudim, licença. Tem a sua relevância filosófica e histórica, as filosofias dos outros períodos, mas nem sempre elas nos ajudam a pensar as nossas questões de hoje. Às vezes ajuda, como, por exemplo, né, o Epicuro, que é um filósofo helenístico da filosofia antiga, e eu acho que ele é bem atual, mas a gente tem que fazer um esforço para encaixar esses pensadores na nossa realidade contemporânea, dado o intervalo, né, histórico. Gente, até agora, tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês estão quietinhos hoje? Nenhuma questão no chat? Como vocês estão? Tá tranquilo? Beleza. Vamos seguindo. A lista... Vocês podem colocar a lista de presença no chat, gente? Só por... A gente está fazendo na segunda e na última aula, mas só por garantia, né? Vou colher a lista de presença. Então, vamos lá, a gente vai começar nossa trajetória na história da filosofia do começo, né? Na filosofia antiga. A filosofia antiga, ela também tem os seus marcos, né? Ela também tem os seus períodos. O Jim para de comer o cabo do ventilador. Ele é muito fofo, gente, mas ele é muito atentado, ele não me dá paz, esse cachorro. A gente tem os pré-socráticos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, né, na filosofia antiga, e os helenistas, né? Mas, assim, por que pré-socráticos? O Sócrates, ele foi um marco da história da filosofia. E foi muito importante, porque, primeiro, ele não deixou nada escrito, tá? Então, a gente não tem obras escritas do Sócrates. A maneira que ele fazia filosofia era na rua, era conversando com as pessoas, era questionando as estruturas, né, dessa sociedade grega, tentando definir o que era justiça, tentando definir o que era o bem, o que era o verdadeiro, conversando mesmo com as pessoas. Então, ele deixou alguns discípulos da sua filosofia, entre eles o Platão. O Platão foi um discípulo do Sócrates que escreveu o que a gente chama de diálogos socráticos, né? O Platão ele vai escrever uma série de obras de filosofia em forma de diálogo e nas quais o Sócrates é um interlocutor. Então, o Sócrates, a gente tem acesso ao pensamento socrático a partir daquilo que o discípulo dele registrou. Foi o Platão, no caso, né? Uma coisa interessante da vida do Sócrates. Isso tudo, gente, eu vou retomar. Eu só estou dando um panorama para vocês. A gente vai falar detalhadamente na próxima aula, que é dedicada exclusivamente
a filosofia antiga, tudo bem? Mas assim, o Sócrates, a mãe dele, era parteira. E ele se considerava um parteiro de ideias. Então, ele abordava as pessoas através do diálogo, ele tentava extrair definições do mundo. Com o Sócrates, que a filosofia antiga, a filosofia grega, passa a questionar temas humanos. Por quê? Porque quem veio antes dele, os pré-socráticos, né, que a gente vai... Lógico que esse termo é dado posteriormente, né, ao esse grupo de filósofos, mas eles tinham algo em comum, que era se questionar a respeito da natureza, da constituição do mundo, fenômenos, né, naturais, menos sobre as questões humanas, né, propriamente ditas. Por exemplo, justiça, liberdade, o bom, o belo, o justo, né? Essas questões mais humanas. É o Sócrates que inaugura mais ou menos esses questionamentos. E os pré-socráticos, eles estão muito preocupados em tentar entender a natureza da realidade, a natureza das coisas, a natureza da constituição do mundo, ok? O Platão, gente, ele é o que a gente chama de primeiro idealista, né? Ele é um discípulo do Sócrates, ele vai escrever uma filosofia voltada a uma visão idealista de mundo. O que isso significa? Ele acha que a realidade ela é ideal, né? É o que ele inaugura o termo mundo das ideias, né? Que é uma definição de uma forma, como eu posso colocar o idealismo, né? O idealismo é a ideia de que a essência da realidade, a essência das coisas é inteligível, não é material. Então, ele se contrapõe aos materialistas, né? Mas a gente vai ver melhor isso quando a gente falar da filosofia platônica especificamente, tá bom? O Aristóteles já não. O Aristóteles ele já é discípulo do Platão, mas ele vai contra o que o Platão estabelece, porque ele vai identificar que a natureza da realidade é material, é empírica, é sensível. Tem um quadro que eu quero mostrar para vocês que foi feito no Renascimento, que é Academia, que o nome é a Academia de Platão, se não me engano é do Rafael. Aí a gente tem a representação dessas duas figuras centrais da filosofia antiga. Até aqui tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Estão quietinhos, quietinhos. Acho que tem umas 3 pessoas que não assinaram a lista ainda. Então, se for você, por favor, assine. Eu quero mostrar esse quadro para vocês. A gente chegou a falar sobre essa questão da utilidade da filosofia da Marilena Chauí, né? Eu li para vocês esse trecho. Eu lembro que teve uma turma que eu não consegui ler. Eu acho que não, Pro. Não, então eu vou falar disso aqui, que eu acho que provavelmente foi vocês, né? A Marilena Chauí, no livro Convite à Filosofia, ela vai explicar a visão dela sobre a questão da utilidade da filosofia, né?
E ela faz a seguinte construção: se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si, de suas ações, numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes que os seres humanos são capazes. Por que eu trouxe essa citação para vocês, gente? E aí isso se conecta com o nosso debate da aula passada, né? De como dar uma utilidade à filosofia. Essa questão, tá? A filosofia em si, ela não é útil, ela é uma ferramenta para pensar o mundo. E ela é um objetivo em si mesma. A filosofia, ela está ligada à fruição, ela está ligada à realização humana, né? Ela está ligada a encontrar relações de sentido entre as coisas. Por isso que a Marilana Chauí constrói essa resposta à questão da utilidade da filosofia, né? Porque essa busca de compreensão, essa autonomia de manifestar as próprias ideias, de não se deixar dominar pelos poderes estabelecidos, compreender as ciências, as criações humanas nas artes, na ciência, na política, tudo isso faz parte do escopo do pensamento filosófico. Então, basicamente, acho que eu falei as coisas que eu queria ter falado na última aula e não tenho tempo. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o quadro Academia de Platão. Deixa eu... Eu vou colocar esse quadro para vocês no Drive, tá, gente? A gente vai ver bastante ele. Minha internet funciona manivela, como vocês podem perceber. Escola de Atenas, aqui. É do Rafael, né? Esse pintor renascentista. Deixa eu ver se eu acho uma boa imagem aqui do quadro. Oh, meu Deus. Será que é pequenininho? Aqui, gente. Esse é o quadro, tá? Do Rafael. Aqui no centro... então, basicamente, é uma representação do mundo grego, uma representação da filosofia antiga. E aqui no centro da obra, vocês estão vendo no centro da obra? Aqui no centro, não consigo ampliar mais, deixa eu ver se... sim, eu consigo. Aqui no centro da obra, a gente tem um homem apontando para cima, tá vendo? Esse homem aqui de roxo e vermelho, vocês estão vendo ele? E esse daqui de azul e marrom, apontando para baixo. Acho que deve ter algum recorte com uma resolução melhor na internet.
O nome da pintura é Escola de Atenas, não Academia de Platão. Escola de Atenas. Deixa eu ver. Acho que aqui, né? Platão, Aristóteles. A gente tem. Aqui tem um zoom. Ah, esse tá bom. Aqui a gente tem um zoom nessa imagem. Aqui dá para ver melhor. Estão vendo? Esse homem apontando para cima é o Platão. E este homem apontando para a Terra é a representação do Aristóteles. A gente tem uma representação nesse quadro do Rafael, né? Do Platão e do Aristóteles. Por que o Platão ele está apontando para cima? Porque isso é uma referência, gente, ao mundo das ideias. Essa é uma referência a existência de uma definição ideal das coisas. Tudo bem? Por que o Aristóteles está apontando para a Terra? Porque ele é o que a gente vai chamar de empirista. Ele está falando que não existe uma forma perfeita e acabada das coisas que está num mundo ideal, num mundo das ideias inacessível, né, a nossa materialidade, mas que a realidade das coisas está na própria realidade material. A gente tem essa contraposição dentro da filosofia antiga entre o Platão e o Aristóteles. Inclusive, vocês já com certeza já ouviram a expressão amor platônico. Já ouviram? O que é amor platônico? Um amor inexistente, né? Tipo, só existe de um lado. Ou, tipo, quando é algo muito surreal, tipo, tô apaixonada pelo Justin Bieber. Exato. É uma boa definição de amor platônico. Então, é inacessível. Você usou a palavra inacessível, né? Exatamente. Sim. Exatamente isso. O amor platônico é um amor... Por que a gente chama de amor platônico, né? Por exemplo, estou apaixonada pelo Justin Bieber. Esse é um amor platônico. Porque ele está dentro de uma realidade, de um plano ideal, né? Eu fantasio um relacionamento, um amor que eu não posso alcançar. Essa é a ideia, né? Eu não consigo alcançar o objeto do meu desejo. O objeto do meu desejo está inacessível, ok? No sentido de que eu nunca vou ter acesso àquele objeto de desejo. Se eu passar a ter acesso a esse objeto de desejo, esse amor deixa de ser platônico, vejam bem. Essa passa a ser um amor real, né? Então, vejam essa ideia, né? É o que está inacessível, é o que está no mundo eu ia falar da fantasia, não é bem da fantasia, porque não é uma fantasia, né? É como se fosse uma realidade inteligível. E aí a gente vai ver melhor nas próximas aulas, né? A questão da alegoria da caverna, de Platão. E a alegoria da caverna é um texto dentro do livro A República, que ele vai descrever esse processo de conhecer o mundo inteligível e aí dá para entender bastante dessa visão de mundo dele. Mas basicamente o que o Platão fala, faz sentido isso que eu falei para vocês de amor platônico, gente? Sim. Basicamente a questão do Platão por exemplo,
quando a gente pensa num cavalo, né? A gente tem os exemplares de cavalos, que são os cavalos que existem de verdade, cavalos que eu posso cavalgar, cavalos que são seres vivos, que reais. No Platão existiria uma forma que é o cavalo ideal. Esse cavalo ideal, ele é a representação, não é bem uma representação para Platão, ele existe, né? Mas assim, vamos pensar nessa ideia da representação, né? Ideal de um cavalo perfeito, uma ideia perfeita de cavalo, né? E esse cavalo existe no mundo das ideias. Eu não posso acessar ele através da minha materialidade, da minha corporeidade. Tudo bem? E aí o cavalo de verdade é o quê, Platão? É uma cópia. É uma cópia do cavalo ideal. Para o Platão, as coisas materiais, elas são uma cópia da versão inteligível delas mesmas, que a gente não tem acesso. A gente só tem acesso através da nossa racionalidade. Tudo bem? Aristóteles ele vai falar que não, que a realidade material é a realidade verdadeira, a realidade que pode ser conhecida através dos nossos sentidos, através da nossa experiência. Ufa! A gente falou de bastante coisa hoje, né? E eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma questão. Pra mim tá de boa até agora. Ficou tranquilo pra entender. Ai, que ótimo. Então, gente, praticamente deu 4 horas aqui, né? Então, eu não vou começar outro assunto, senão eu vou acabar comendo o intervalo de vocês e vocês precisam do intervalo. Agora é intervalo, né? É? Vocês precisam do intervalo para tomar um cafezinho, uma aguinha, né? No banheiro e tal. Mas, assim, eu queria amarrar mesmo essas questões com vocês. Vocês já têm acesso ao cronograma, não tem? Dos temas? Passaram para vocês o cronograma? Ordem, os nomes das aulas? Sim? Acho que tá no Drive. Tá no drive de vocês, né? Eu vou colocar. De qualquer forma, eu vou colocar o de filosofia na nossa pasta de filosofia, junto com alguns outros materiais essa semana. E é isso. Aí a gente continua na ideia. Então, né? A gente acha que vai voltar às aulas presenciais no começo do mês que vem. Voltando às aulas presenciais, a gente passa a ter aula da semana, porque o horário vai mudar. Se a gente continua, depende do andamento da pandemia, né? Se a gente continuar à distância, a gente vai ter aulas quinzenais, porque o horário ainda vai ser o mesmo. Mas vocês vão ficar cientes se a gente volta presencialmente ou não. Mas, de qualquer forma, a nossa próxima aula juntos vai ser sobre filosofia antiga. Aí a gente vai falar dos pré-socráticos, exemplos de pré-socráticos, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, dos helenistas. Eu não sei se vai dar tempo de abordar tudo isso numa aula só, mas, se não der, a gente faz em 2 aulas de filosofia antiga. Bom, gente? Muito obrigada. Valeu pela atenção de vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e @coutinho, Ana Lu, mas o meu WhatsApp vocês têm, que eu estou no grupo. E eu vou também disponibilizar os meus e-mails, tá? Caso vocês queiram. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada, Isabela. Vou disponibilizar os meus e-mails também, caso vocês queiram.
me mandar alguma coisa, um texto, alguma coisa mais comprida. Tá? É isso, gente. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui para eu ver a carinha de vocês. Um Tchau, beijo. Pro. Tchau, muito obrigada. Bom intervalo. Tchau, bom final de semana. Tchau, Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau.